Você sabe me dizer se no mês passado você planejou e executou tudo o que você queria? Você sabe me dizer o que deu certo e o que não deu certo? Para você desenhar o seu lifestyle e alcançar a liberdade, você precisa ter esse planejamento e essa execução todo mês. E esse vídeo vai ser muito útil para você nesse quesito. Eu quero te mostrar a importância de tirar um dia no seu mês para alinhar as suas tarefas que você está fazendo no dia a dia com os objetivos que você tem para sua vida e te mostrar como é que eu faço isso pessoalmente. Então, ó, eu utilizo aqui no meu Notion, tá? E eu já escrevi aqui o título, que é a revisão mensal. Já coloquei em andamento o progresso. E bora lá. Eu tenho vários templates aqui, ó, de revisão. Revisão que eu faço semanal. A que a gente vai fazer hoje é a revisão mensal. Aí tem a semestral que eu faço em julho. E a anual que eu faço em dezembro. E a quinzenal, né? A cada 15 dias. Então, bora clicar aqui em mensal e ele já aparece todas as tarefas que eu preciso fazer nesse dia. Então, saca só, olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer. Então, eu vou me esforçar para poder terminar isso daqui num dia só. Porém, se eu não conseguir, porque às vezes tem muita coisa para pensar, para decidir, para analisar, para estrategiar, aí eu deixo pro outro dia e eu termino no vídeo aqui. Então, primeira sessão aqui é de limpar. Eu faço isso daqui para poder organizar primeiro a minha caixa de e-mails, a minha aba de PC, para não ficar um monte de coisa aqui, sabe? No meu celular também eu limpo um pouquinho das coisas que eu não vou utilizar, né? No iCloud, no OneDrive, que são as nuvens que eu também utilizo. Então eu vou fazer isso aqui agora e bora lá. No primeiro momento do Reset Day, eu gosto de limpar os meus dispositivos, computador, celular e etc. Porque isso me dá uma sensação de organização, sabe? Sabe quando você não consegue começar o dia sem a sua cama estar arrumada? Eu sou assim, eu não sei você. Põe aí nos comentários, hashtag cama arrumada se você também é assim. Bom, consegui fazer isso aqui tudo em meia hora. São 11h30. E agora vamos fazer isso daqui, ó. Eu vou sacar o dinheiro das plataformas que eu trabalho, né? Hotmart, Eduz. Eu vou fazer só esse daqui. E daí eu vou começar a fazer isso aqui, ó. Revisar os horizontes de foco, os projetos, a página aqui presente, estacionamento e as finanças. Depois eu faço isso daqui, o balanço mensal da empresa, porque isso daqui demora mais. Então eu prefiro fazer isso daqui no período da tarde, que daí eu foco em fazer isso daqui. E daí eu mostro pra vocês direitinho como é que eu faço o meu balanço. Então eu vou sacar aqui o dinheiro da plataforma e depois eu vou revisar aqui os horizontes de foco. Os horizontes de foco nada mais são do que os meus objetivos, a visão do lifestyle que eu quero ter e uma página com os meus princípios, valores e os ciclos da minha vida. Todo mês eu gosto de relembrar todas essas coisas primeiro, para depois ver as tarefas que eu faço no dia a dia, se elas estão condizentes com essa visão macro. É muito fácil a gente se esquecer daquilo que a gente planejou ou a motivação que nos levou a fazer aquilo. Por isso essa parte é importantíssima para alinhar tudo. Pausa do almoço feita. Agora você vai me escrever aqui nos comentários se você é do tipo de pessoa, caso você trabalhe em casa, né, que faz aquela pausa pro almoço e depois volta, ou faz aquela pausa do almoço e ainda descansa. Eu não consigo ser esse tipo de pessoa, porque se eu pauso o meu corpo e eu deixo ele entender que é um descanso, ele vai até, ó, umas 2, 3 horas da tarde, o que já aconteceu e eu não gostei nada, tipo, zero produtividade depois. Então eu prefiro só almoçar e voltar. A minha pausa é o momento que eu lavo a louça, né? Daí eu já almoço, lavo a louça e volto aqui pro cafofo. Esse é o momento que eu tô vendo a página de finanças e eu costumo ir atualizando, na verdade, esse template durante a semana mesmo. Eu acho mais prático, sabe? Eu gosto de ter esse controle do que acontece na minha vida financeira. Mas hoje, em especial, eu analisei o quanto eu gastei em cada categoria e eu já defini também as metas pro mês seguinte nas minhas finanças. Já vi minhas finanças aqui, já coloquei todas as coisas que eu preciso colocar no calendário, de crédito, de que eu já gastei no mês passado e tal, etc. Todas as coisas que eu já vou gastar nesse mês também, investir. Coloquei tudo lá na planilha, revi os projetos, dei uma olhadinha se todos os projetos estão de acordo com o que eu tô fazendo no momento e tal, se eu não preciso pausar nenhum. Vi também os horizontes de foco. Agora eu vou voltar aqui e eu vou fazer o balanço mensal da empresa. Achei melhor fazer isso aqui primeiro. Por isso, logicamente, que eu coloquei esse bloco de fazer antes do bloco de revisar. Que eu vou ver aqui o balanço geral das minhas redes sociais, né? O quanto que eu cresci no meu canal, enfim. E depois eu vou ver aqui o que eu tenho que fazer no meu presente, né? Na minha página de presente, são as minhas próximas ações, são as coisas que eu preciso delegar, que eu preciso fazer nesse mês. Então, primeiro eu vou ver o balanço do mês passado, para depois ver o que eu preciso fazer nesse mês e ver o estacionamento. O estacionamento é o estacionamento de ideias e de projetos que eu posso vir a querer fazer nesse mês. Então, eu primeiro vejo isso aqui, depois isso aqui.
Então, bora lá fazer o balanço. Essa é a parte que mais toma tempo no meu Reset Day, que é quando eu entro no Analytics de cada rede social, plataforma que eu trabalho, e eu vou anotando na planilha como que foi o andamento do mês passado. E é com essas informações que eu defino o que eu vou fazer no mês seguinte, se eu vou continuar com aquela estratégia ou não, qual que eu devo começar e etc. O que eu esqueci de fazer, que seria muito interessante fazer num dia como este, que é um dia em que eu preciso pensar muito, estrategiar, enfim, eu uso muito a minha mente no dia de hoje, nesses dias de Reset Day. Eu esqueci de colocar, simplesmente esqueci, o Pomodoro. O Pomodoro seria uma ótima estratégia para eu me sentir mais produtiva nesse momento, né? E pra eu também não cansar demais o meu cérebro. Então eu coloquei aqui no YouTube um vídeo qualquer aqui de Pomodoro. Eu adoro isso aqui. Eu tenho 10 minutos aqui de intervalo agora, pra depois eu começar 50 minutos focada inteiramente. Tá bom, querido? Já entendi já. Já entendi. Então o que eu vou fazer agora? Esses 10 minutos não é pra gente fazer coisas que a gente precisa pensar e receber mais informações, tipo rolar feed de Instagram. Não é feito pra isso, né? Porque senão a gente mais cansa o cérebro do que descansa ele pra depois começar a focar de novo. Então eu vou dar uma lida no Harry Potter, que eu recomecei a ler, e eu já li tudo isso aqui, ó. Então eu vou dar uma lidinha aqui, porque não é, tipo, nenhuma informação que eu preciso pensar demais. É só um negócio descontraído mesmo, então 10 minutos lendo. Ótimo. Aqui vai a dica da Mandinha do dia. Em dias que você precisa pensar demais ou focar em tarefas que sugam muito da sua energia, coloca um timer no YouTube, o timer Pomodoro, e segue esse fluxo. São 50 minutos focada na tarefa, depois uma pausa de 10 minutos e faz esse ciclo por 4 ciclos. E você vai ver que vai fazer uma enorme diferença no seu dia. Me conta aqui nos comentários se você já pratica isso no seu dia a dia. Olha só, pelo menos eu consegui ler 4 páginas. Isso é o que eu chamo de produtividade, meus amigos. Bota a leitura em dia nos momentos de descanso do Pomodoro e depois, taca ali pau nas atividades aqui, nas tarefas que precisam de muito foco. E com isso a gente volta aqui para o balanço. Dessa vez vai ser o balanço aqui do Cafofo Book. Agora bora lá. Vocês entenderam o fluxo, né, que eu tô fazendo. Então eu não vou ficar filmando repetidamente tudo isso aqui a tarde inteira para que não seja cansativo esse vídeo. Mas assim que eu terminar de fazer o balanço, daí eu volto pra mostrar pra vocês qual que é o resto, né, do meu Reset Day que eu faço. Agora já deu uma pausinha de novo, vou continuar aqui a ler o Harry Potter, depois eu continuo. Aproveitando então esses 10 minutos de pausa pra pedir pra você deixar o like nesse vídeo, sabe por quê? Porque me ajuda muito, ajuda o YouTube a entender que você gosta desse conteúdo e ele entrega pra mais pessoas que precisam desse conteúdo de valor. Eu não faço conteúdo mostrando a bunda, não faço conteúdo rebolando, não faço conteúdo que não é útil pra ninguém, eu faço conteúdo que é de valor. Então o mínimo que você pode fazer pra pagar esse conteúdo é deixar o seu like e se inscrever nesse canal se você não for inscrito, pra acompanhar sempre esses conteúdos. E também comenta aqui embaixo. Quando eu peço assim, comenta aqui embaixo, fala comigo, é porque eu não gosto de falar sozinha. Eu tenho uma comunidade, eu tenho um público e eu gosto que vocês comentem aqui pra sempre ter essa interação, sabe? Tanto pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante, quanto pra mim mesmo. Eu também gosto de, saber o que vocês estão achando, saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam, e saber a opinião de vocês também. Então, comenta aqui embaixo, tá bom? Bu! Liguei aqui a luzinha. Mas é o seguinte, fiz aqui o balanço, sei dos meus números do mês passado, do mês de abril no caso, né? Sei o quanto que eu cresci, o quanto que eu não cresci, o que eu deveria ter feito que eu não fiz, o que eu fiz e deu certo e o que não deu. Isso eu tô dizendo apenas das redes que eu atuo, né? O blog, o canal, o Instagram, o Pinterest, Telegram, etc, etc. Acho que são só esses mesmo. Por que eu gosto bastante de tirar esse dia de Reset Day pra olhar um pouco mais pro meu negócio, né? Pra olhar as métricas. Isso eu faço desde o início, literalmente desde o primeiro, segundo mês do meu negócio, porque eu acho super importante ver o quanto que eu cresci, o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. E também é muito bom pra você pegar essas métricas e olhar e falar, tá, então o que eu posso fazer de novo
que vai me gerar mais resultado? Ou o que eu posso continuar fazendo que tá dando certo e que eu posso escalar e depois focar em outras coisas que vai me gerar mais escalabilidade? Quando eu faço isso, eu deixo de olhar um pouco pro negócio dos outros e eu passo a olhar um pouco mais, um pouco melhor pro meu negócio. Eu deixo de me comparar porque eu vejo o que realmente a minha empresa, o meu negócio tá gerando, tá fazendo e aquilo que eu consigo fazer com aquilo que eu tenho nas mãos hoje. Porque eu não sei você, mas durante muitas vezes eu cometi esse erro, essa falha de olhar pro negócio dos outros e pensar, nossa, fulano tá lá na frente, né? Olha o que eu tô fazendo e ficar comparando o negócio com o outro, sendo que não tem nada a ver. Cada negócio é único, assim como cada pessoa é única. Se cada pessoa nessa terra é única, então de dentro de nós saem negócios únicos também, que não pode ser comparado com outros. É legal você ter pessoas ali que você se inspira, que você tá de olho ali no mercado, o que tá acontecendo, mas não ficar bitolado com essas coisas, sabe? Era o que eu ficava bitolada. Quando eu tiro esse dia, eu consigo olhar pro meu negócio e olhar pra ele, eu consigo saber o que eu quero fazer, o que eu não quero, o que eu sinto de fazer, o que eu não sinto. Enfim, esse é um ponto muito importante. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Escureceu aqui no Cafofo, né? Já são 6 horas da tarde, quase. Então, como eu já fiz aqui, né, o balanço, então agora eu vou ver aqui o meu presente, né, a minha página aqui, onde fica todas as minhas coisas que eu tô fazendo no momento presente. E depois eu vou ver aqui o estacionamento também, o que eu posso fazer, qual ideia que eu posso tirar daqui e fazer, ou se eu já tenho muita coisa pra fazer aqui, eu não preciso tirar nenhuma ideia. E depois disso eu vejo quais as metas, né, que eu preciso fazer pra esse mês, enquanto isso, né, enquanto eu reviso o presente, eu vejo quais metas eu consigo fazer nesse mês. E depois eu vejo quais que são os conteúdos que eu vou decidir criar na próxima quinzena. Um dos últimos vídeos aqui do canal é eu ensinando como que você cria conteúdo sem ficar louca. Como criar conteúdo em massa sem enlouquecer. E nele eu falo exatamente isso, que eu defino os conteúdos e programo e faço, né? Crio, produzo os conteúdos de 15 em 15 dias. Esse é o formato que eu tô escolhendo fazer no momento. Se você quiser aprender como que eu faço isso, vai lá no meu canal aqui, né? E vê esse vídeo que eu postei. E lá tem até um template de conteúdo, de calendário, que eu utilizo, que foi feito por mim, e tô disponibilizando pra você. Então, gente, a primeira coisa que eu vejo aqui no meu presente é o calendário do meu mês. Aqui tá vazio em abril, porque eu deixei um filtro aqui pra não mostrar essas primeiras semanas. Isso já tava, no caso, né? Não fiz pra não mostrar pra vocês. Mas, enfim, é só pra falar aqui pra vocês que o que eu faço aqui? Eu pego todos os compromissos que são fixos em cada dia e já deixo separado aqui no meu mês de maio, no caso, né? Então eu vou fazer isso agora e isso previne que eu deixe muitas coisas urgentes vir no meu calendário, né, na minha agenda, aparecer na minha agenda do meio do nada pra eu resolver. Então, com os compromissos já fixos, eu consigo depois delimitar quais que são as tarefas que eu posso fazer em cada semana, em cada dia a dia, né? Bom, eu cansei. O dia de hoje foi muito puxado, eu fiz muita coisa. Vocês viram aí, né? Na verdade, eu não fiz muita coisa, eu fiz uma coisa, só que eu fiz muito bem feita. E isso é o conceito de produtividade, é você pegar uma coisa e fazer bem feita e fazer até o final. Isso é ser produtivo, ao invés de fazer um monte de coisa e no final do dia não fazer nada, que no caso você não vai estar sendo produtivo, você vai estar sendo ocupado. Então eu fiz uma coisa, não terminei, vou terminar amanhã. Essa é a razão de eu ter voltado aqui. Como esse é um dia de reset na minha organização, eu tenho muitas ideias. É um dia que, tipo, ao mesmo tempo que eu vejo o que deu certo e o que não deu, eu tenho muitas ideias e daí minha cabeça fica, sabe? Fazendo várias conexões. Aí chega esse horário assim, eu já tô exausta. Mas o que aconteceu aqui? Eu fui duplicar os compromissos do mês de abril pro mês de maio, né? Os compromissos fixos, como eu falei no clipe anterior que eu filmei. Acabei fazendo isso, só que eu demorei muito tempo, porque eu tenho que voltar no mês passado e ver, nossa, esse é uma tarefa que eu vou fazer todo mês, então eu duplico o negócio aqui no Notion, o cartão no Notion. Eu tenho que fazer isso todos os meses. Daí eu fiquei pensando com os meus botões. Por que não seria uma boa ideia eu fazer o meu calendário, somente essa parte de calendário, de coisas fixas, sabe? No Google Calendar. Why not? Why not, né? Porque o Google Calendar, ele tem a opção de você fazer a tarefa ficar recorrente. Então, se você clica lá na opção recorrente, ele vai todos os meses, ou todas as semanas, ou todos os dias. Ele já duplica a tarefa sem eu precisar fazer isso. Igual eu faço no Notion. O Notion, infelizmente, se por algum motivo, razão, circunstância, você estiver vendo esse vídeo, pessoal do Notion, né?
por favorzinho, eu nunca te pedi nada. Coloca esse botão de recorrência de tarefas aqui nas databases, porque isso facilitaria muito, muito, assim, isso economiza muito tempo. Eu fiquei aqui acho que meia hora fazendo isso, sendo que eu poderia estar fazendo outra coisa, né? Então eu vou cogitar essa possibilidade de fazer o meu calendário, compromissos fixos, né? Somente no Google Calendar e deixar as minhas tarefas para eu fazer, colocar aqui tudo aqui no Notion, né? Outro adendo que eu gostaria de dizer aqui, essa última semana que passou foi uma semana péssima de produtividade. Eu não fiz praticamente nada. Eu não tinha vontade de fazer nada, tipo, eu tinha vontade de sair, de viajar, tudo menos trabalhar. Então foi uma semana péssima de produtividade, assim, eu não finalizei nada que eu tinha que finalizar. Por isso, várias coisas ficaram atrasadas pra esse mês de abril, né? Qual que foi uma outra ideia que eu tava tendo nessa semana, que eu não estava trabalhando, mas eu tava tendo ideias, eu tava, né, pensando sobre essas ideias. De fazer um time blocking de essa semana em específico, na primeira semana de abril, como a semana anterior não foi produtiva, nessa semana eu quero fazer um time blocking pra eu ser muito restrita com todas as atividades que eu faço em cada horário do meu dia. Não tanto assim, porém colocar mais, né, no papel ali, o que realmente eu fiz, o que eu não fiz, qual foi o tempo ali que eu deixei procrastinando, sabe? Rolando o feed, sendo que eu poderia estar fazendo algo produtivo. Eu já tenho até um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, ensinando essa técnica de time blocking. Na verdade, o vídeo que eu fiz é, na verdade, com uma outra pegada. Eu ensinei esse método pra você que não se sente produtivo e quer ter um controle melhor do que você faz no seu tempo. Eu ensinei isso usando uma ferramenta na internet chamada Toggl. E você pode olhar nesse vídeo como é que faz. Agora, o time blocking, ele tem uma outra pegada, ele tem um outro objetivo, que é, na verdade, você organizar a sua agenda, fazer os compromissos da sua semana e deixar, tipo, organizadinho, né? Tipo assim, das 5 às 6 da manhã eu vou fazer minha rotina da manhã. Das 6 até as 7 eu faço isso. Das 7 até as 8 eu faço aquilo. É algo bem restritinho, assim, sabe? Então, essa semana eu gostaria de fazer esse time blocking, de organizar a minha semana de uma forma com que eu esteja no controle, né, daquilo que eu tô fazendo. Óbvio que muitas coisas saem do controle. A sua vida com Deus é assim, né? Quando a gente é levado pelo Espírito, ele nos leva a fazer outras coisas. Mas, pelo menos algumas coisas eu gostaria de deixar fixas e alguns horários eu gostaria de deixar mais flexível. Então eu vou tentar fazer isso e amanhã eu volto aqui no vídeo para terminar a revisão mensal, o Reset Day, com vocês. Já é um novo dia, estamos aqui terminando agora. Comecei agora às 1h30 a terminar essa revisão mensal, tirei amanhã pra fazer outras coisas. Enfim, então eu já dei um check aqui no revisar presente, porque eu já fiz. Na verdade, eu já decidi aquilo que eu falei ontem pra você, no clipe anterior que você assistiu, se eu ia usar o Google Calendar pra colocar os meus compromissos da semana mais bonitinhos, e eu decidi que sim. Então eu já coloquei alguns aqui, por exemplo, de hoje, que eu já fiz hoje. Eu vou fazer tudo certinho aqui o resto da semana, porque eu quero realmente, né, fazer esse time blocking. Mas eu tô testando aqui como é que funciona esse Google Calendar, que eu ainda nunca tinha usado. Então eu tive que mudar algumas coisas aqui na minha página do presente. Não sei se dá pra ver ali atrás, ó. Várias coisas que eu mudei. Então, por exemplo, aqui é a minha página do presente, né? Então eu coloquei aqui Weekly Check-in, que é tipo check-in da semana. Então todos os drives ou lembretes, né, que eu quero que eu me lembre aqui toda semana, eu vou deixar aqui o versículo do dia e o foco do dia. E aqui eu listei as prioridades, né? Então, primeira, segunda e terceira prioridade da semana. Então aqui é uma revisão geral da minha semana. Aqui eu só coloquei um link para minha database de próximas ações. Então é a mesma tabela aqui de próximas ações. Aqui ele tá filtrado para mostrar só as tarefas urgentes, que eu defini como tarefas urgentes que eu vou fazer nessa semana. As tarefas que são prioridade vai ser as tarefas do mês. E as tarefas que são importantes, que eu colocar essa tag de importante, é o resto das tarefas que eu não preciso me preocupar em fazer essa semana ou esse mês. Então, assim que eu terminar a revisão mensal de todo mês, eu vou vir aqui e vou colocar as tarefas que eu vou fazer naquele mês como prioridade e urgente que eu quero fazer na próxima semana já. Então, aqui nessa visão da semana, ele vai mostrar só as tarefas que são urgentes e ele vai ficar aqui. Eu ainda vou definir, né? Eu vou mudar aqui todas as tarefas. Vou colocar o que é urgente, o que é prioridade, enfim. E aqui é a mesma tabela, só que agrupado por progresso. Então eu vou ver as tarefas aqui que estão em andamento, as que estão pendentes e as que estão em breve para fazer. E aqui os grupos escondidos são as tarefas que não foram feitas, foram canceladas e
concluídas. E daí ele fica aqui escondidinho pra não ficar pegando muito espaço aqui, não ficar muito poluído. Enfim, então vai ficar assim. Eu acabei de fazer a revisão mensal. Eu venho aqui, durante a revisão eu vou colocando aqui o brain dump, né? Eu vou descarregando meu cérebro pra cá. Aqui vai ser uma visão da minha semana, né? Qual que vai ser os drives, os lembretes, prioridades da semana, versículo do dia. E aqui eu vejo quais são as tarefas da semana, de acordo com a minha revisão mensal que eu fiz. E a minha lista de tarefas toda, né? Todas as tarefas que estão aqui. Aí tá separado aqui, agrupado, né? Agrupado por objetivo, agrupado por contexto, por projeto, só pra eu visualizar mesmo aonde que tá cada tarefa, enfim. E aqui no calendário eu vejo só as tarefas que eu fiz naquele dia, né? Quando eu dou um concluído, ele fica aqui no calendário pra mostrar pra mim o que eu fiz no mês. Aqui no Google Calendar eu vou colocar todos os compromissos que são fixos, né? Pra eu realmente deixar esse calendário como se fosse um calendário sagrado, sabe? Aqui eu só mexo coisas que eu sei quais são os dias específicos e horas específicas que eu tenho pra fazer aquela coisa. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo atualizado do método que eu uso aqui, do sistema que eu uso aqui no Notion pra me organizar minha vida, minha empresa. Toda a minha vida tá aqui dentro do Notion. Agora eu vou dividir um pouco com o Google Calendar, mas vão ser só essas duas ferramentas. Eu já fiz uma série inteira sobre o Notion, sobre organização dentro dessa ferramenta maravilhosa. Então, se você quiser um update desse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários pra mim, pra eu saber. Agora vem uma parte aqui da minha revisão, do meu Reset Day, que se chama refletir. Eu deixei aqui sem dar o check, porque eu vou fazer depois que eu fizer esse clipe aqui, que eu tô filmando esse clipe pra vocês. Então, eu vou fazer isso daqui, vou dar o check em tudo, e depois eu venho aqui refletir. Mas eu quero só falar pra você como é que funciona essa parte aqui da minha revisão. Aqui é pra eu refletir realmente, como o próprio nome já diz, kkk. O que eu me senti orgulhosa de ter feito ou conquistado nesse mês. Aí eu respondo o que eu não me senti orgulhosa e poderia mudar no mês que vem. Algum hábito que eu fiz, ou alguma coisa que eu cometi, que eu não deveria ter feito, eu ponho aqui, que eu não me senti orgulhosa de ter feito. Objetivos alcançados, a gente tem que sempre comemorar aquilo que a gente fez, né? Então eu coloco aqui os objetivos que eu alcancei naquele mês e as tarefas que ficaram pendentes. Geralmente, na minha revisão mensal, muitas tarefas ficam pendentes. Então é por isso que é mais um motivo, né, que eu tô mudando o meu jeito aqui de me organizar pra eu poder ver se fica melhor, né? Porque eu tinha enjoado do outro jeito. Aqui eu ponho também o que funcionou e o que não funcionou, quais foram os testes, né, que eu fiz que funcionaram e que não funcionaram. E aqui eu coloco a lista de livros, séries, filmes e cursos que eu assisti e o código mais precioso que eu aprendi com eles. Então eu boto aqui todos os livros, filmes, etc. Geralmente não passa de 5, tá? Tipo, 5, 6 no máximo são os conteúdos que eu consigo consumir no mês, que eu realmente consumi e tirei alguma lição preciosa pra eu aplicar na minha vida. Aí eu escrevo também sobre como que foi os meus hábitos e minha produtividade naquele mês. Isso eu vejo de acordo com o meu diário, né? Eu escrevo lá todo dia como é que tá o meu humor do dia, quantas horas eu dormi, o que eu fiz naquele dia, se aquele dia foi produtivo ou não, enfim. Então eu vejo uma visão geral e escrevo aqui como é que foi. E por último eu escrevo aqui como é que foi minha vida espiritual, como é que foi minha mentalidade, quais que foram as experiências mais marcantes desse mês, enfim. Coisas pessoais ou espirituais, enfim, da empresa também pode ser. Então eu escrevo tudo aqui. E assim eu reflito no meu mês e consigo ver o que eu posso fazer no próximo também. Então agora eu vou fazer tudo isso daqui, né? Descarregar a mente eu faço enquanto eu tô fazendo todas essas outras coisas aqui. Então quando eu tenho alguma ideia, eu vou lá e descarrego, coloco na página de descarrego. E depois, né, eu vou lá e esclareço aquela informação e tudo mais. Então isso daqui eu sempre dou um check por último. E eu vou fazer isso aqui agora também. Arquivar tudo que eu preciso, decidir as próximas metas do mês, de acordo com o que eu te mostrei no clipezinho lá que eu filmei, com a nova organização, e definir também os conteúdos que eu vou fazer nessa semana aqui agora, que hoje já é terça, né? No caso, eu tô um pouco atrasada com essa revisão, mas tá tudo certo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Todos os links citados estarão na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário para facilitar. Não esquece de deixar um comentário porque isso me ajuda a crescer nessa plataforma, por favorzinho, e um tapa no like também. É isso, eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, fica com Deus e até mais. Bye!